E aí, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo vai tudo bem também. Vamos para, então, mais uma semana juntos, uma semana de muito estudo, a nossa 20ª semana do projeto SPE. Eu sou o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos anos finais, e hoje, pessoal, preciso que vocês peguem o livro didático de vocês, o caderno e o estojo para fazermos anotações sobre o conteúdo estudado e abram o livro didático na página 12, lá que inicia-se o conteúdo que vamos estudar hoje. Olha a nossa carinha do nosso livro didático, então no capítulo 5, para darmos continuidade a esse assunto de forças e máquinas simples. E aí, vamos juntos? Gente, na semana passada nós começamos a estudar sobre as leis de Newton. Lembram que eram 3 leis, existem 3 leis de Newton. A primeira delas, conhecida como lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Semana passada nós estudamos a primeira lei de Newton, que, relembrando, ela tem o princípio, conhecida como o princípio da inércia, ela está relacionada à tendência dos corpos em manter o estado de repouso, caso estejam em repouso, ou o estado de movimento com velocidade constante, caso já estejam em movimento. É aquela lei da preguiça natural dos corpos que nós comentamos, né? Bom, hoje, então, vamos dar continuidade às leis de Newton, conhecendo a segunda e a terceira lei. A segunda lei de Newton, pessoal, a lei fundamental da dinâmica, ela pode ser entendida como a força aplicada em um corpo é o produto entre a massa e a aceleração adquirida. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Bom, ela existe uma fórmula, a segunda lei de Newton, ela é utilizada uma fórmula que é essa aqui, ó. Então, nós temos 3 variáveis. A força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Bom, essa fórmula, gente, é muito importante vocês terem em mente, né? É bem importante saber que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então, anotem no caderno aí. Essas variáveis, gente, elas têm unidades de medida. São variáveis onde nós utilizamos unidades de medida. A força resultante ela é medida em Newton, então essa letra N, maiúsculo. A variável de massa ela é medida em quilograma. E a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então são essas as unidades de medida para as nossas variáveis dessa fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pensem comigo aqui. Nós temos na página 12 do livro didático essa locomotiva. Para fazermos o movimento, para exercer o movimento dessa locomotiva, é necessário pouca ou muita força resultante? Tenho certeza que vocês responderam muita. É muita força resultante. Por que eu preciso aplicar muita força para essa locomotiva se deslocar? Porque ela tem muita massa, ela é bem pesada. Então, para que nós tenhamos uma aceleração dessa locomotiva, já que ela é bem pesada, ela tem uma massa muito alta, precisamos também de uma força resultante muito alta, ok? Então, conseguimos visualizar um pouquinho agora sobre como funciona essa lei fundamental da dinâmica. Mas vamos lá para mais um pouquinho. Gente, a segunda lei de Newton, ela fala o seguinte: quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior a aceleração apresentada por ele. Bom, pensa comigo, se eu estou aplicando muita força em um corpo, ele vai ter muita aceleração. Ela é proporcional, tá ok? Então, mas o que é aceleração? A gente entende a aceleração como a rapidez com que a velocidade é aumentada ou diminuída. Lembram que uma das consequências da força é a alteração da velocidade? Então, quando nós aplicamos força, nós temos uma aceleração, uma alteração da velocidade, que pode ser aumentada ou diminuída. Isso é chamado de aceleração. Tá ok? Conseguiram entender? Bom,
Uma força resultante acelera mais os corpos com menor massa, porque eles têm menor inércia. Como e quando que a gente vê essa situação? Bom, na página 14 do livro didático, vocês podem ver aqui que quanto maior a massa nesse carrinho de compra, menor a aceleração. Se eu dobro a quantidade da massa, ele diminui pela metade a minha aceleração. Se ele triplica a massa, eu tenho 1/3 da aceleração. Então, eles são inversamente proporcionais, massa e aceleração. E a gente visualiza isso no semáforo. Então, no semáforo, nós temos um ônibus, uma moto e um carro estacionados. Então, estão em repouso. Quando abre o sinal, qual desses 3 veículos que sai primeiro? A moto. Por quê? Porque ela tem uma menor massa. Se ela tem uma menor massa, eu tenho, com essa mesma quantidade de força resultante, ela tem uma maior aceleração e sai primeiro. Depois, o carro, porque ele tem uma massa um pouquinho maior, então eu preciso de mais força resultante para deslocar, para tirar ele da inércia. E, por fim, o ônibus, onde ele é muito pesado, ele tem uma massa muito grande, então eu preciso de muita força resultante para fazer com que haja uma aceleração e esse ônibus comece a se deslocar. Tranquilo? Entenderam? A gente vai fazer alguns exercícios, tá bem? Sobre essa segunda lei de Newton. Mas, então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, onde essas 3 variáveis se relacionam. Tranquilo? Gente, e sobre a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação? Bom, para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, intensidade, mas de sentido contrário aplicado no outro corpo. Então, toda vez que eu tenho uma ação, eu tenho uma reação de mesma intensidade, com sentido contrário, aplicado no outro corpo. Lá na página 15 do livro didático de vocês, nós temos essa imagem, onde nós temos 4 bombeiros segurando uma mangueira, né, que supostamente está ligada, e tem que ser por que 4 bombeiros segurando essa mangueira? Bom, a força que faz essa água, né, ao atingir um corpo, ela tem uma grande força e ela vai exercer uma reação dessa parede, né, por exemplo, que está pegando fogo dessa casa, em sentido contrário, porém com a mesma intensidade, fazendo então com que se fosse somente um bombeiro fosse arremessado para trás. Então nós precisamos de 4 bombeiros para segurar essa força. A ação da água saindo pela mangueira e a reação dessa força desse corpo que está recebendo essa água, direcionando para os bombeiros. Uma força de ação e reação, tá ok? Na mesma intensidade, com sentidos contrários. Bom, toda vez, pessoal, que falamos da terceira lei de Newton, nós temos que ter em mente o quê? Que as forças de ação e reação não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Elas apresentam a mesma intensidade, têm sentidos opostos, então, uma sentido de esquerda para direita, outra direita para esquerda, por exemplo, e atuam no mesmo intervalo de tempo. Então, temos uma ação e reação, né, no mesmo intervalo de tempo, com a mesma intensidade, com sentidos opostos, sendo aplicadas em corpos diferentes. Por isso, elas não se anulam. Essas ideias, né, esses fundamentos da terceira lei de Newton são muito importantes, tá ok? Iremos fazer também alguns exercícios da terceira lei de Newton para ficar bem claro. Gente, as atividades que eu preciso que vocês façam relacionados então às leis de Newton são as atividades do livro didático nas páginas 17 e 18, os exercícios 4, 6 e 7, e no livro de atividades, a página 7, exercício 7. Tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenha ficado bem claro, bem entendido, e até a aula de revisão e correção de exercícios. Valeu, um abraço, tchau, tchau!